Você no Jornal da Clube, hoje é dia de saúde. Você já esqueceu onde colocou, por exemplo, as chaves do carro? Entrou num cômodo e esqueceu o que estava fazendo ali naquele cômodo? Será que isso é só distração, é algo mais grave? Sente aquela dor de cabeça com frequência? Então, pode enviar o seu questionamento. Vamos falar com um neurologista. 16997237684 é o nosso WhatsApp. Tem o QR Code também apontando a câmera do seu celular para esse QR Code, já cai direto no nosso WhatsApp. Não esqueça de dizer o seu nome e a cidade junto da pergunta para esclarecer então as suas dúvidas. Está conosco o médico neurologista Francisco Vale, a quem eu já agradeço muito a presença aqui com a gente no Jornal da Clube, doutor. Vamos começando então com a pergunta da Marisa do Planalto Verde. Doutor, eu tenho dor de cabeça com frequência. Como diferenciar de uma enxaqueca ou algo que pode ser até mais grave? Pergunta da Marisa. Boa tarde, doutor. Boa tarde, André. Boa tarde aos telespectadores. Boa tarde a todos do estúdio aqui. A resposta para a pergunta da Marisa é a seguinte. Marisa, enxaqueca é uma dor de cabeça comum e, na grande maioria das vezes, sem consequências graves nenhuma. Agora, há outros tipos de dor de cabeça que podem parecer com enxaqueca, e aí sim, ela tem que ser investigada a causa para ver se tem um tratamento curativo, um tratamento além do que a gente faz para dor de cabeça da enxaqueca. Se a dor de cabeça que ela já inicia muito forte, por exemplo, é um sintoma de chamar a atenção. Se é uma dor de cabeça que a pessoa tem ao longo da vida, sempre numa intensidade, numa frequência não tão alta, com intensidade não tão alta também, mas de repente ela muda a característica, começa a ficar muito intensa e muito frequente, também seria um outro sintoma, um outro sinal de alerta para procurar o neurologista para investigar a causa. Doutor, pergunta do Alexandro de Franca. Ele gostaria de saber se tem algum alimento que ajuda a controlar a ansiedade e as formas também de tratar a ansiedade. Ele é bem ansioso. Alessandro, a ansiedade é um transtorno mental bastante complexo, muito comum e, na grande maioria das vezes, com tratamento. Assim, não somente alimentos, mas hábitos de vida que podem gerar ansiedade, né? Na verdade, a ansiedade per si, ela já é uma causa de alimentação inadequada, de a pessoa comer muitas coisas, frequentemente ir lá e beliscar alguma coisa ou outra e alimentos não saudáveis. Mas hábitos de vida que podem gerar ansiedade ou contribuir para que ocorra um transtorno de ansiedade. Hábitos bons como esporte, atividade física, por exemplo. Hábitos ruins como bebida em excesso, tabagismo em qualquer quantidade, são hábitos ruins que podem gerar malefícios mentais, inclusive transtorno de ansiedade. Os alimentos bons para o cérebro, de qualquer natureza, são os alimentos de boa qualidade como um todo. Frutas, verduras, carnes magras, laticínios, ovos, eles contribuem para a saúde mental como um todo, não especificamente a ansiedade apenas. O Aparício Divino de Ribeirão Preto está dizendo aqui, ele até usa a palavra que ele tem um nervosismo muito gratuito, que assola ele. Como é que resolve essa questão do nervosismo quando a gente acaba ficando nervoso por qualquer situação, doutor? Essa irritabilidade, talvez esse nervosismo que ele chama, outras vezes as pessoas chamam de estresse, né? Ela tem uma causa, ela tem sempre uma causa, que pode ser descoberta na grande maioria dos casos, né? E tratar da causa desse nervosismo todo. Né? Se for um transtorno de ansiedade, como falamos há pouco, tratar a ansiedade, procurar uma ajuda médica, né? Se for algum inconveniente que esteja ocorrendo, por exemplo, no trabalho, né? Ou em casa, nas relações familiares, conjugais, por exemplo, esse nervosismo crônico e a irritabilidade. Agora, o conselho que eu dou a você é: não se conforme com essa situação. Procure uma ajuda médica, psicológica para tratar esse nervosismo seu, porque além de reduzir a sua qualidade de vida, ele pode sim, cronicamente, causar injúria para o seu cérebro mesmo. Pergunta da Sueli, do bairro Alexandre Balbo, em Ribeirão, dizendo aqui, doutor, que ela está tratando uma neuropatia diabética, mas ela não está sentindo melhora nenhuma. Disse até o nome de um medicamento que ela está tomando aqui. Qual que é o caminho para Sueli nessa questão, doutor? Certo, a neuropatia diabética ela é tratada pelo endocrinologista mais o neurologista, porque a causa, como o nome diz, é a doença diabetes. O diabetes descompensado, aquele que mantém a glicemia alta. Isso vai causar lesões
vasculares, principalmente, nas extremidades dos nervos, e causar o que se chama de neuropatia diabética. E os medicamentos aliviam sintomas, eles podem melhorar muitos sintomas. Tem medicamentos hoje que, eu não vou citar nomes comerciais, mas tem medicamentos que a gente usa que tem uma ação analgésica boa, quando é o caso da neuropatia diabética, de ter dor, né? Ou medicamentos que melhoram a perfusão sanguínea no nervo, a circulação no nervo, que é uma das causas da pessoa ter a neuropatia diabética, né? Consequente da doença do diabetes. A Vânia, que é aqui de Ribeirão Preto, está perguntando, doutor, se o zumbido no ouvido pode ter alguma relação com problema neurológico e se tem cura, tem tratamento. Pode. O zumbido é um sintoma que tem causas muito diversas, né? Pode haver doenças neurológicas que podem causar zumbidos. Tumores cerebrais, por exemplo, alguns tumores localizados próximo ao ouvido podem provocar sintomas como perda auditiva e zumbido. O próprio envelhecimento do nervo da audição, que acompanha o envelhecimento corporal, esse envelhecimento do nervo da audição, ele pode, com o tempo, normalmente pessoas mais adultas ou idosas, gerar sintomas do tipo zumbido. Na grande maioria dos casos, a causa do zumbido não é grave, é inconveniente, é um sintoma inconveniente, mas tem tratamento paliativo, não curativo e não é grave. A Marisa de Ribeirão está dizendo que a sobrinha dela está tratando de um tumor no cérebro e aí ela quer saber se é verdade que não pode ser operado, doutor. Não, isso não é verdade. Tem inúmeros tumores cerebrais cujo tratamento principal é cirúrgico, é retirada do tumor, que pode ser associada com outras modalidades de tratamento, como a radioterapia, por exemplo. Mas não é verdade. Muitos tumores cerebrais ou da medula, eles podem ser tratados com cirurgia, sim. Pergunta do Márcio de Ribeirão Preto. Doutor, crises constantes de soluço pode ter a ver com problema neurológico? Pode sim, em alguns casos pode sim. Mas antes de se pensar em causa neurológica para o soluço, a gente procura causas localizadas, causas do sistema digestivo, do estômago, do esôfago. Essas causas são muito mais comuns do que as causas neurológicas de soluço, mas pode ocorrer sim. Vamos para a pergunta aqui agora, que chega da Raquel de Bonfim Paulista. Ela está dizendo aqui que tem uma criança pequena, 2 anos e meio, fala que evita telas, tem hora que aí não tem como, ela tem que recorrer ao eletrônico ali. E ela quer saber os malefícios que isso possa causar no cérebro das crianças, doutor. Olha, está sendo muito estudado, está causando muita preocupação para todos que trabalham com saúde, para médicos, psicólogos, pedagogos, terapeutas, todos que trabalham na área de saúde, essa questão das telas em excesso. Para adultos também, mas vamos focar nas crianças, na público infantil, nas crianças. O excesso de tela pode provocar transtornos mentais sérios, com consequências sérias para a criança. Transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtornos antissociais, com consequências muito sérias. Até há uma série recente causando muita discussão, muito bem feita, que focaliza malefício não exatamente da tela, mas da questão da internet como um todo no público, das crianças e dos adolescentes. Pergunta da Camila de Sertãozinho, dizendo aqui que está com cisto na glândula pineal, medindo aí 1,5 por 1,2, e ela quer saber se tem que realmente fazer o acompanhamento disso e se é impossível de operar, doutor, ou não, dá para fazer uma cirurgia nessa questão? Cistos da glândula pineal, eles são normalmente benignos, né? Acompanhar clinicamente e laboratorialmente, né? Fazer exames laboratoriais periódicos e avaliações clínicas neurológicas periódicas, né? Mas se é um cisto de maior dimensão, tamanho maior, ele pode sim ser operado, é passível de cirurgia, sim. Vamos para a próxima pergunta aqui, da Josefina. Ela está dizendo que é de Bonfim Paulista, queria saber por que acontecem momentos de esquecimento após cair e bater a cabeça, doutor. Na queda com traumatismo crânioencefálico, você tem determinados níveis diferentes de contusão do cérebro. Tem um nível grave de contusão, aquele que deixa sequelas, em que o tecido cerebral é destruído, mas tem o nível mais leve, que a gente chama de concussão, em que o cérebro a injúria é transitória de pequena intensidade, o balanço no cérebro, o choque no cérebro que acontece pela pancada em si, pelo trauma.
E aí, um dos sintomas comuns do cérebro é o blackout que o cérebro tem, a perda de consciência, que normalmente ela é de intensidade, de duração pequena, de curta duração, sem consequências mais graves. Doutor, qual que é a diferença do Alzheimer e também da demência? É a Daliana que está perguntando aqui. Olha, demência é o nome técnico para um conjunto de sintomas que ocorre em doenças como Alzheimer. Deixa eu falar então. Alzheimer é uma doença de natureza degenerativa, sem causa conhecida, que afeta o cérebro das pessoas normalmente acima de 60, 65 anos de idade, normalmente, embora possa acontecer em idade mais jovem, raramente. Essa doença causa diversas alterações, sintomas, como perda de memória, perda de atenção, de raciocínio, alterações de comportamento, etc. E que esses sintomas vão causar uma perda funcional, uma perda da pessoa nas atividades do dia a dia, no trabalho, em casa, atividades sociais. Esses sintomas, essas perdas cognitivas, de memória, etc., alterações emocionais e as perdas funcionais, esse conjunto nós chamamos de demência. Então, a doença de Alzheimer causa demência. É a mais comum causa de demência. Mas há outras doenças que podem causar demência também. Então, quando o médico diz que a pessoa tem uma demência e tem doença de Alzheimer, ele está dizendo praticamente a mesma coisa. Tem uma doença que causa os sintomas que nós chamamos de demência. Doutor, então nessa mesma linha do que o senhor acabou de responder, foi até a chamada na hora que eu fui apresentá-lo aqui, aquele esquecimento esporádico, esqueci onde coloquei a chave, não sei se desliguei a chama do fogão, até que ponto que isso é normal e até que ponto que já começa a preocupar, doutor? Esses esquecimentos assim, de pequena intensidade, transitórios, são muito comuns, né? Já na idade adulta, muito comuns a partir dos 50 anos de idade, mais comum no idoso. E pasmem, em jovens, pessoas mais jovens mesmo, a gente vê muita queixa em pessoas jovens que procuram consultório, procuram as pesquisas com queixas e pequenos esquecimentos, pequenos lapsos assim. Esses esquecimentos pequenos, eles são comuns no próprio processo do envelhecimento, comum no idoso, só que eles são de pequena intensidade, transitórios e não, o que é mais importante, eles não causam prejuízo funcional. Eles não atrapalham a vida da pessoa no seu trabalho, nas suas relações sociais, nos seus clubes, nas suas associações de amigos, na sua família. Eles não causam prejuízo dessa natureza. Eles podem até incomodar, mas não causam. Esses esquecimentos pequenos fazem parte do envelhecimento, mas eles podem ocorrer também associados com transtornos neuropsiquiátricos, transtornos mentais, como, por exemplo, na depressão é comum haver lapsos de memória. No transtorno de ansiedade, é comum haver lapsos de memória também, né? Mas, novamente, pequena intensidade, embora incomodem, e não causam prejuízo funcional. Se causarem prejuízo funcional, se atrapalhar o desempenho da pessoa nas atividades de trabalho, atividades sociais, atrapalhar de uma forma que pode ser percebida, não é, aí há que procurar um médico, um especialista, um neurologista, um psiquiatra e procurar investigar a causa disso aí. Agradeço muito, claro, você aí de casa que participou com a gente e, obviamente, o Dr. Francisco Vale, neurologista aqui em Ribeirão Preto, gentilmente nos ajudou muito, ajudou a esclarecer as dúvidas da população. Doutor, um abraço e até mais, viu? Obrigado, o prazer foi meu, André. Obrigado. Muito obrigado.